Fala people! Estamos aqui mais uma vez no nosso canal para a gente conversar um pouquinho sobre o mundo da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Vocês estão vendo que a gente está falando bastante sobre trauma, né? Então hoje, não é segredo para ninguém, vocês já viram aí na thumb, nós vamos conversar sobre fraturas do complexo zigomático, focando mais especificadamente no osso zigomático. Lembrando um pouquinho da anatomia, aquele terço médio da face. O zigoma ele está presente no terço médio da face, uma parte dele forma a órbita e ele tem uma sutura que faz uma ligação com a maxila, tá? Então por isso que a gente fala fratura do complexo zigomático maxilar, mas vamos focar basicamente nas fraturas do osso zigomático, que é esse osso que forma o terço médio da face, amassando o rosto. Mas antes, depois desse preâmbulo, eu quero convidar você para curtir aqui o nosso canal, se inscrever, você que é aluno da graduação, você que faz ou quer fazer a residência em cirurgia bucomaxilofacial, você está no lugar certo. Aqui você vai encontrar conteúdo sobre a cirurgia, de uma forma geral, sobre a parte de trauma, sobre cirurgia ortognática, sobre DTM. E agora a gente já começou também falar um pouquinho mais sobre cirurgias bucais com o primeiro vídeo que o Dr. Alisson já lançou e aí ele vai continuar agora na sequência. Então tem muita coisa bacana, aproveitem, o canal é feito para vocês. Além disso, a gente tem o nosso podcast também, que tem vários conteúdos, várias entrevistas legais. Mas sem mais delongas, vamos entrar um pouquinho dentro de fraturas do osso zigomático. O que cai em prova de residência, o que é interessante vocês que estão estudando conhecerem um pouquinho mais, alunos da graduação que querem aprofundar um pouquinho mais nesses estudos. Classificação. Então esse osso, por conta da sua posição estratégica e tridimensional que ele desempenha na face, a gente tem a principal classificação, que é a classificação de Knight-North, que é de 1961. Então ela classifica as fraturas de osso zigomático basicamente em 6 grupos. O grupo 1 são aquelas fraturas que não têm deslocamento significativo, ou seja, as fraturas elas estão levemente alinhadas. Fratura 2, do grupo 2, são as fraturas isoladas de arco zigomático, tá? O arco zigomático é formado pelo processo temporal do osso zigomático que se junta com o processo zigomático do grupo 3. Fratura do corpo do zigoma, a porção mais volumosa do osso zigomático, sem rotação, sem giro. Então não tem um deslocamento grande nem para medial nem para lateral, para fora, tá? E o grupo 3, que são as fraturas do corpo do osso zigomático com rotação medial. E aí pode ser para fora da eminência zigomática ou para dentro da sutura zigomático frontal, que é essa sutura que liga o osso zigomático ao osso frontal. E o grupo 5 são as fraturas do corpo com rotação lateral, ou seja, para fora. Então pode ser acima da margem infraorbitária, ou seja, o osso zigomático ele se desloca e aí a gente percebe uma fratura do rebordo infraorbitário, ou para fora da sutura zigomático frontal, que é essa sutura que a gente já comentou anteriormente. E por último, as fraturas do grupo 6, que são as fraturas complexas. Além da classificação de Knight-North de 1961, a gente tem a classificação de Jackson, que basicamente leva em consideração a gravidade da fratura, o tipo de trauma, a velocidade desse trauma. Se a gente tem um trauma de baixa velocidade, a gente vai ter uma fratura do tipo 1, que é não deslocada. Se a gente tem um tipo de trauma localizado, a gente vai ter uma fratura segmentada, do tipo 2. Se a gente tem um tipo de trauma ali que tem uma baixa velocidade, mas a apresentação da fratura é tripóide, então a gente tem uma classificação do tipo 3. E se a gente tem um trauma de alta energia, grande impacto, a gente vai ter uma diminuição do osso zigomático, uma fratura fragmentada. E aí é classificado como tipo 4. Além disso, vocês podem encontrar em provas de residência a classificação de Paul-Manson, de 1990. E aí a gente tem pouco ou sem deslocamento, que é a fratura de classificação de baixa energia. Média energia, a gente tem uma fratura completa de todos os pilares com leve a moderado deslocamento
relembrando os 4 pilares: sutura fronto-zigomática, arco zigomático, margem infraorbitária e sutura zigomático-maxilar. E a gente tem as fraturas de alta energia, onde tem uma cominuição do osso zigomático da parede lateral da órbita com um grande deslocamento dos segmentos fraturados. Para o diagnóstico das fraturas do osso zigomático, é imprescindível que a gente faça uma avaliação da repercussão dessa fratura em relação ao globo ocular. Como eu falei para vocês, o assoalho orbitário ele é formado por boa parte do osso zigomático. Então, se a gente tem uma fratura deste osso, ele pode, consequentemente, causar algum problema, alguma repercussão na região do assoalho orbitário. E aí a gente pode ter o pinçamento da musculatura extrínseca do olho, tá? Principalmente relacionado com o músculo reto inferior. Em relação ao diagnóstico, o paciente ele vai apresentar os principais sinais e sintomas: dor na região do trauma, equimose, que é aquela região arroxeada ao redor dos olhos, edema, ou seja, inchaço, uma perda de projeção do osso zigomático numa vista antero-posterior, ou seja, se você observa o paciente numa vista ínfero-superior, você vê que pode haver um desnível da projeção antero-posterior do osso zigomático. Além disso, um aplainamento da região zigomática, ou seja, um achatamento. Além disso, no exame clínico, a gente pode, durante a palpação da margem infraorbitária do pilar zigomático maxilar, perceber algum degrau ósseo. Além disso, uma questão muito importante de prova: trismo. Sim, o trismo ele pode ser um sinal da presença da fratura do osso zigomático. Aí você deve se perguntar, mas o que isso tem a ver, uma fratura de osso zigomático, com a limitação de abertura de boca? Porque às vezes a fratura ela é tão extensa, com um grande deslocamento do osso zigomático, que ele afunda até certo ponto que o processo coronóide da mandíbula, na hora de excursionar na abertura de boca, tem um impedimento mecânico. E aí o paciente ele não consegue abrir a boca por conta desse impedimento, além de sentir bastante dor. E parestesia do nervo infraorbitário, que a gente sabe que está localizado nessa região próxima ao rebordo infraorbitário, em torno de 10 milímetros a 13 milímetros abaixo da margem infraorbitária. Então, além desses sinais e sintomas, a gente pode ter também epistaxe, que é o sangramento do nariz, tá, de forma espontânea, e hiposfagma, que é uma possibilidade que há um sangramento da conjuntiva do olho do paciente. Tá? Dependendo do nível da fratura, a gente pode ter uma distopia, ou seja, um desnivelamento da projeção dos globos oculares, até certo ponto, se tiver um envolvimento do assoalho orbitário. E essa distopia ela pode gerar um quadro de diplopia, que é a visão dupla. A diplopia, se ela for binocular, ou seja, com os dois olhos sendo avaliados durante o exame clínico e o paciente relatar que está com visão dupla, isso provavelmente é por conta do encarceramento de algum músculo do globo ocular pela presença da fratura. Se a diplopia for monocular, possivelmente esse paciente ele tem algum problema intrínseco, oftalmológico específico. E aí o profissional adequado para fazer o diagnóstico e o tratamento é o oftalmologista. Associada à distopia, a gente pode ter a presença da enoftalmia, que é o alargamento do globo ocular. Na verdade, da cavidade orbitária que o globo ocular está presente. E aí, por conta dessas fraturas, a gente pode ter esse alargamento do volume orbitário e aí o continente ser muito maior do que o conteúdo. E aí o paciente, após a finalização do processo de edema, da regressão do edema, a gente pode ter um olho mais fundo do que o outro comparativamente. Bom, esses são os principais sinais e sintomas. E o que a gente pode pensar de exames complementares, radiográficos e de imagens, para nos auxiliar durante essa investigação de fraturas do osso zigomático? Questão muito batida em prova de residência é: qual é a principal indicação qual é o principal exame utilizado para avaliação de fraturas do arco zigomático?
Com certeza, a radiografia axial de Hertz, porque a radiografia que é realizada numa incidência ínfero-superior, e aí a gente tem a possibilidade de avaliação da região dos arcos zigomáticos de forma bem clara. Além disso, o melhor exame para a gente avaliar qualquer fratura de face, como a gente já conversou na aula sobre exames de imagem, com certeza a tomografia, em que a gente pode observar nos cortes axiais, coronais e sagitais possíveis presenças de fraturas nos 4 pilares ali do osso zigomático. Tratamento em relação às fraturas do osso zigomático. A gente tem 2 possibilidades possíveis. Uma, o tratamento conservador, já que esse osso não tem uma repercussão tão grande em relação à parte funcional, a não ser que tenha algum envolvimento com o globo ocular, se a fratura não for tão deslocada, não tiver um deslocamento grande, se a fratura se posicionar numa forma que não gere nenhuma consequência funcional para o paciente, a gente pode optar pelo tratamento conservador não cirúrgico. A outra opção é justamente a redução e a fixação dessa fratura. E aí o que a gente tem que levar em consideração? O osso zigomático ele tem 4 pilares principais, que são os processos, né? Então, avaliar todos esses pontos de fixação: pilar zigomático maxilar, arco zigomático, suturas frontozigomática e a sutura esfenozigomática, que é uma sutura interna na parede lateral da órbita, tá? Que é justamente a junção do osso zigomático com o osso esfenoide, tá? Então, ele é um ponto-chave de avaliação para redução e fixação dessas fraturas. Além disso, o que a gente tem que considerar no tratamento de uma fratura de osso zigomático? Como ele assume uma posição tridimensional na face, a gente tem que relacionar a largura facial e a projeção antero-posterior desse osso em relação ao osso contralateral. Além disso, tomar nota em relação ao volume da órbita. Em relação ao tratamento de fraturas de arco zigomático de forma isolada, a gente tem a possibilidade de usar a técnica de Kim, foi descrita em 1909, em que a gente usa um instrumento, que é como se fosse um gancho, por um acesso intrabucal e a gente consegue acessar a região do arco zigomático e levantar. É um tratamento cirúrgico, porém somente de redução, não temos fixação nesse caso. A outra possibilidade para tratamento de fraturas de arco zigomático é a técnica de Gilles, que é pelo mesmo princípio da técnica de Kim, mas por outro acesso, um acesso na região temporal extrabucal, a gente faz uma incisão, uma tunelização com um descolamento ali da face e a gente insere um instrumento para justamente levantar o arco zigomático. E aí a gente tem a redução desse osso. A outra possibilidade, no caso da técnica da transcutânea, a gente utiliza bastante o gancho de Barros ou o gancho de Ginestê, para justamente durante a redução e a fixação da fratura do osso zigomático, a gente tem a fixação dos pilares com um controle melhor da posição tridimensional desse osso. Ou a gente pode lançar mão do parafuso de Carol Girard, que é com um acesso extrabucal, a gente faz uma fresagem com uma broca esférica, adapta o parafuso e aí a gente tem um controle tridimensional do osso zigomático, avaliando todas as porções fraturadas e a redução adequada desses segmentos. As formas de fixação principais das fraturas do osso zigomático podem ser variadas. Vai depender do traço de fratura, da presença dos traços de fratura, da mobilização do osso zigomático e das queixas que o paciente apresenta, principalmente da repercussão dessas fraturas em relação à parte funcional e estética. E aí a gente pode ter uma fixação de osso zigomático em 1 ponto, em 2 pontos, em 3 pontos ou até mesmo em 4 pontos com ou não reconstrução da cavidade orbitária. Então eu posso ter uma fixação no pilar zigomático maxilar somente, eu posso ter uma fixação no pilar zigomático maxilar mais no pilar frontozigomático. Eu posso ter uma fixação do pilar zigomático maxilar, frontozigomático e uma placa, uma fixação no rebordo infraorbitário. Associado a isso, a gente pode ter ou não a reconstrução da cavidade orbitária, do assoalho da órbita, da parede medial, da parede lateral, enfim. Vai depender da conformação da apresentação dessa fratura. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro.
Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao tratamento das fraturas do osso zigomático, manda aqui nos comentários. Meu Instagram é o Dr. Júlio César Oliveira, estou sempre à disposição de vocês. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, não deixem de participar, mandar para algum conhecido, para alguém que precisa ter esse conteúdo. E é isso, pessoal. Até a próxima.